O ano de 1991 estava marcado por transformações profundas no Brasil. A estabilização democrática ainda era um processo frágil, a economia enfrentava os desafios da hiperinflação e milhões de brasileiros se deslocavam pelo país em busca de oportunidades de trabalho e vida melhor. O terminal rodoviário do Tietê, inaugurado há apenas 9 anos, já se consolidara como o maior terminal de ônibus da América Latina, recebendo diariamente milhares de pessoas vindas de todos os cantos do Brasil. Era ali, naquele imenso complexo de concreto e vidro no bairro de Santana, que convergiam os sonhos e as esperanças de famílias inteiras. Mas também era ali que algumas dessas histórias simplesmente desapareciam sem deixar rastros. Maria das Graças. Oliveira segurava com força a pequena mala de couro desgastado enquanto observava o movimento frenético do terminal. Vinda de uma pequena cidade do interior da Bahia, ela havia chegado em São Paulo 3 dias antes com o marido, José Carlos, e os 2 filhos pequenos, Ana Clara, de 7 anos, e João Pedro, de 5. A família fazia parte da grande onda migratória que varria o Brasil naqueles anos, pessoas que deixavam suas cidades natais em busca de empregos nas grandes metrópoles. José Carlos havia conseguido uma promessa de trabalho numa fábrica de autopeças na zona leste de São Paulo, e eles decidiram arriscar tudo numa nova vida. Se você está acompanhando esta história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais casos como este que marcaram a história do nosso país. Naquela manhã de março de 1991, Maria das Graças não imaginava que seria a última vez que veria o marido. José Carlos havia saído cedo do hotel barato, onde estavam hospedados, próximo à rodoviária, para tentar resolver alguns documentos no poupa-tempo. Era um homem alto, moreno, com um bigode fino e uma cicatriz pequena na testa, resultado de um acidente na infância. Usava sempre uma camisa xadrez azul e branca que Maria das Graças havia bordado com tanto carinho antes da viagem. Ele prometera voltar até o meio-dia para buscarem as crianças e seguirem para o bairro onde tentariam alugar um pequeno cômodo. O terminal fervilhava de atividade. Dezenas de ônibus chegavam e partiam a cada minuto, carregando pessoas de todas as idades, cores e origens. Havia famílias nordestinas, como a de Maria das Graças, jovens aventureiros do Sul, em busca das oportunidades da metrópole, comerciantes do interior paulista que vinham fazer negócios na capital. O cheiro de óleo diesel se misturava com o aroma de café e pão de açúcar das lanchonetes, enquanto os alto-falares anunciavam partidas e chegadas numa sinfonia urbana incessante. Era um lugar de encontros e despedidas, de esperanças renovadas e sonhos adiados. Mas quando o relógio marcou 2 da tarde e José Carlos não havia retornado, Maria das Graças começou a sentir uma inquietação crescente no peito. Ela conhecia o marido há 15 anos, desde que se casaram ainda adolescentes no interior baiano. José Carlos era um homem pontual, responsável, que jamais deixaria a família esperando sem uma explicação. Começou a caminhar pelo terminal com as crianças, perguntando aos funcionários, aos seguranças, a qualquer pessoa que pudesse ter visto um homem com a descrição do marido. À medida que as horas passavam, a preocupação se transformava em desespero. Ana Clara, percebendo a aflição da mãe, abraçava-se ao pequeno João Pedro, que começara a chorar perguntando pelo pai. Maria das Graças sentia as pernas tremerem enquanto percorria cada corredor, cada lanchonete, cada banheiro do imenso terminal. Aproximava-se de grupos de homens que conversavam, esperando reconhecer a voz familiar, a risada característica, mas encontrava apenas rostos estranhos e olhares de piedade. Quando a noite chegou, Maria das Graças tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Com as últimas moedas que tinha no bolso, ligou para a polícia de um telefone público.
A ligação foi atendida por um escrivão da delegacia do bairro de Santana, que anotou os dados básicos e orientou-a a comparecer pessoalmente no dia seguinte para registrar o boletim de ocorrência. A voz do policial soava cansada, rotineira, como se casos como aquele fossem apenas mais um número nas estatísticas da grande metrópole. Naquela primeira noite sozinha com os filhos no hotel, Maria das Graças não conseguiu dormir. Ficou olhando pela janela pequena e embaçada, observando o movimento noturno da cidade que nunca dorme. As luzes dos carros pareciam estrelas terrestres, e cada buzina, cada freada brusca, cada voz distante a fazia sobressaltar, esperando que fosse José Carlos retornando com alguma explicação plausível para o atraso. As crianças dormiam abraçadas na cama estreita, alheias à dimensão da tragédia que começava a se desenhar. Na manhã seguinte, Maria das Graças se dirigiu à delegacia de polícia com os filhos pela mão. O prédio era antigo, com paredes descascadas e um cheiro forte de café requentado e cigarro. O delegado titular, Dr. Edmundo Ribeiro, era um homem experiente de meia idade que havia visto de tudo nos seus 20 anos de carreira policial. Quando Maria das Graças entrou em sua sala, carregando uma pasta com os poucos documentos que possuía do marido, o delegado imediatamente percebeu que não se tratava de um caso rotineiro de briga doméstica ou abandono de família. Dr. Edmundo ouviu atentamente o relato de Maria das Graças, fazendo anotações cuidadosas num caderno já amarelado pelo tempo. José Carlos Oliveira, 34 anos, natural de Feira de Santana, Bahia, operário qualificado, sem antecedentes criminais, desaparecera há quase 24 horas nas proximidades do terminal rodoviário do Tietê. O delegado explicou que os primeiros 2 dias eram cruciais em casos de desaparecimento e imediatamente acionou as equipes de investigação para iniciarem as buscas. O investigador Carlos Mendonça foi designado para o caso. Era um homem alto, magro, com cabelos grisalhos e um olhar penetrante que demonstrava a experiência de quem havia trabalhado nas ruas de São Paulo por mais de 15 anos. Mendonça tinha uma reputação sólida na delegacia, meticuloso, persistente e com uma capacidade quase intuitiva de encontrar pistas onde outros viam apenas coincidências. Quando foi informado sobre o desaparecimento de José Carlos, algo em seu instinto policial se agitou. Havia casos que simplesmente não saíam da cabeça, e este parecia ser um deles. A primeira providência foi retornar ao terminal do Tietê e iniciar um levantamento sistemático. Mendonça e 2 colegas passaram o dia inteiro entrevistando funcionários, seguranças, comerciantes e frequentadores habituais do terminal. Era um trabalho minucioso, que exigia paciência e muita conversa. O terminal funcionava como uma pequena cidade dentro da metrópole, com sua própria dinâmica, seus personagens habituais, suas regras não escritas. Seu Osvaldo, um engraxate que trabalhava ali há mais de 10 anos, lembrava-se vagamente de ter visto um homem com a descrição de José Carlos na manhã anterior. Estava sentado num banco próximo à plataforma 6, parecendo esperar alguém. Mas Osvaldo atendia dezenas de clientes por dia e sua memória não conseguia fornecer detalhes mais precisos. Dona Conceição, que vendia café e salgados num pequeno quiosque, também acreditava ter servido um café a um homem parecido, mas não tinha certeza se era a mesma pessoa. Enquanto isso, Maria das Graças não ficava parada. Com os filhos sempre ao lado, percorria as ruas próximas ao terminal, mostrando uma foto de casamento do marido para qualquer pessoa que estivesse disposta a ajudar. Era uma foto pequena, em preto e branco, onde José Carlos aparecia sorrindo ao lado da esposa no dia mais feliz de suas vidas. A imagem começava a amarelecer nas bordas,
mas ainda mostrava claramente os traços marcantes do homem desaparecido. A comunidade de imigrantes que se concentrava na região começou a se mobilizar espontaneamente. Eram pessoas que entendiam o drama de Maria das Graças porque viviam situações similares, longe de casa, sem uma rede de apoio consolidada, dependendo da solidariedade de desconhecidos que se tornavam família por necessidade. Dona Francisca, uma senhora pernambucana que vendia quentinhas numa esquina próxima, ofereceu suas refeições gratuitamente para Maria das Graças e as crianças. Senhor Antônio, um baiano que trabalhava como carregador no terminal, organizou um grupo de voluntários para ampliar as buscas. 3 dias após o desaparecimento, o investigador Mendonça fez uma descoberta intrigante. Analisando as fitas de segurança do terminal, conseguiu identificar uma imagem granulada, mas reconhecível, de José Carlos caminhando em direção à saída principal na manhã de seu desaparecimento. A gravação mostrava o homem carregando uma pequena pasta preta, aquela mesma onde guardava os documentos da família. Mas o que chamava a atenção era sua linguagem corporal. José Carlos parecia estar seguindo alguém, mantendo uma distância constante de uma figura que aparecia apenas parcialmente nas imagens. A qualidade das fitas de segurança em 1991 deixava muito a desejar, e mesmo ampliando as imagens ao máximo, não era possível identificar claramente a pessoa que José Carlos parecia estar acompanhando. Era uma sombra, uma silhueta que se movia de forma deliberada, como se conhecesse muito bem o layout do terminal. Mendonça intuiu que aquela figura não era um desconhecido qualquer, mas alguém que havia combinado previamente um encontro com José Carlos. Essa descoberta mudou completamente o rumo da investigação. Não se tratava mais de um homem que havia se perdido na confusão urbana ou que havia sofrido algum acidente. José Carlos havia saído do terminal acompanhado, possivelmente por alguém que conhecia ou que havia acabado de conhecer. Mas quem seria essa pessoa? E por que José Carlos não havia mencionado esse encontro para a esposa? Maria das Graças foi chamada novamente à delegacia para analisar as imagens. Quando viu o marido na tela da televisão pequena e em preto e branco, suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar na cadeira. Era José Carlos, sem dúvida, mas havia algo em seus movimentos que a deixava inquieta. Ele parecia confiante, não demonstrava sinais de coação ou medo. Estava claramente seguindo alguém por vontade própria, o que tornava o mistério ainda mais profundo. Naquela noite, sozinha no quarto de hotel com os filhos dormindo, Maria das Graças começou a repassar mentalmente os últimos dias que antecederam a viagem para São Paulo. José Carlos havia ficado mais reservado que o normal. Passava horas escrevendo cartas que nunca mostrava para ela e recebia correspondências que guardava num envelope amarelo dentro do guarda-roupa. Na época, ela havia atribuído essa mudança de comportamento à ansiedade natural da mudança, mas agora começava a questionar se havia algo mais. Ana Clara, apesar dos seus 7 anos, percebia a gravidade da situação. Era uma menina esperta, observadora, que havia herdado do pai a capacidade de notar detalhes que passavam despercebidos aos adultos. Numa conversa com a mãe, ela mencionou que havia visto o pai conversando com um homem na rodoviária na véspera do desaparecimento. Era um homem alto, usava um chapéu escuro e falava com um sotaque diferente. Ana Clara não conseguia lembrar de mais detalhes, mas essa informação foi imediatamente repassada ao investigador Mendonça. O chapéu escuro se tornou uma pista importante. Mendonça voltou ao terminal e conversou novamente com os funcionários, desta vez perguntando especificamente sobre homens que usavam chapéu. Seu João,
Um funcionário da limpeza que trabalhava no turno da madrugada lembrou-se de ter visto um sujeito com essa descrição algumas vezes nas últimas semanas. Sempre chegava nos ônibus vindos do interior, ficava algumas horas no terminal conversando com pessoas e depois partia. Parecia conhecer bem o local e tinha um jeito desenvolto de abordar os migrantes recém-chegados. Essa informação levou Mendonça a formular uma hipótese preocupante. José Carlos poderia ter sido alvo de algum tipo de golpe ou esquema direcionado especificamente aos migrantes. Pessoas que chegavam à cidade sem conhecer ninguém, carregando todas suas economias, eram alvos fáceis para criminosos experientes. Mas se fosse esse o caso, por que José Carlos havia acompanhado o homem do chapéu voluntariamente? E onde estava o corpo, se o objetivo fosse roubo seguido de morte? A investigação tomou uma nova direção quando Mendonça decidiu ampliar o escopo da busca. Começou a pesquisar outros casos de desaparecimento registrados na região do terminal nos meses anteriores. O que descobriu foi alarmante. Nos últimos 6 meses, pelo menos 8 pessoas haviam desaparecido nas proximidades do terminal do Tietê. Todos eram migrantes, homens entre 25 e 40 anos, vindos de diferentes estados, mas com um perfil similar, operários qualificados em busca de trabalho em São Paulo. Maria das Graças foi informada dessa descoberta numa reunião tensa na delegacia. A presença de outros familiares na mesma situação foi ao mesmo tempo um alívio e um terror. Havia Dona Helena, uma senhora do Ceará, que procurava o filho há 4 meses. Senhor Miguel, um agricultor de Minas Gerais, que viera atrás do irmão desaparecido. E Rosa, uma jovem esposa do Maranhão que estava grávida quando o marido sumiu, sem deixar rastros. Todas essas histórias tinham pontos em comum perturbadores. Homens trabalhadores, com família, que haviam desaparecido após chegarem ao terminal do Tietê. O delegado Dr. Edmundo decidiu formar uma força-tarefa específica para investigar essa série de desaparecimentos. Era evidente que não se tratava de casos isolados, mas de um padrão que sugeria a ação de um grupo organizado. A hipótese mais provável era que existisse algum tipo de esquema criminoso que se aproveitava da vulnerabilidade dos migrantes para aplicar golpes, sequestros ou até mesmo crimes mais graves. Investigador Mendonça assumiu a coordenação da força-tarefa e começou a mapear sistematicamente todos os desaparecimentos. Criou um mural na delegacia com fotos, datas, circunstâncias e possíveis conexões entre os casos. O que emergia era um padrão claro. Os desaparecimentos sempre ocorriam nos primeiros dias após a chegada dos migrantes a São Paulo, geralmente quando eles estavam procurando trabalho ou tentando resolver questões burocráticas. A pista do homem do chapéu escuro se fortalecia a cada entrevista. Várias testemunhas mencionavam ter visto uma figura similar nos dias que antecederam diferentes desaparecimentos. Sempre bem vestido, sempre educado, sempre interessado em conversar com homens que pareciam recém-chegados à cidade. Seu modus operandi parecia ser ganhar a confiança das vítimas, oferecendo ajuda para encontrar trabalho ou resolver problemas burocráticos. Maria das Graças se juntou ao grupo de familiares que se reunia semanalmente na delegacia para acompanhar o andamento das investigações. Essas reuniões se tornaram um momento de apoio mútuo, onde compartilhavam não apenas informações sobre os casos, mas também o peso emocional de viver na incerteza. As crianças brincavam juntas no corredor da delegacia, enquanto os adultos discutiam pistas e teorias, criando uma estranha família estendida unida pela tragédia. Dona Helena, a senhora cearense, havia trazido consigo um caderno onde anotava meticulosamente cada conversa, cada pista, cada desenvolvimento da investigação. Era sua forma de manter a sanidade e a esperança de que um dia encontraria o filho.
Ela havia vendido sua pequena casa no interior para custear a permanência em São Paulo e já estava há 4 meses dormindo numa pensão barata próxima à rodoviária. Suas economias estavam se esgotando, mas ela se recusava a voltar para casa sem respostas. Senhor Miguel, o mineiro, tinha uma abordagem diferente. Passava os dias percorrendo as obras da cidade, conversando com mestres de obra e empreiteiros, na esperança de que seu irmão tivesse conseguido trabalho em algum lugar e simplesmente não tivesse conseguido fazer contato. Era um homem prático, acostumado a resolver problemas com as próprias mãos, e a sensação de impotência diante do desaparecimento do irmão o estava consumindo lentamente. Rosa, a jovem maranhense grávida, representava a face mais dramática dessa tragédia. Seu filho nasceria em alguns meses e ela enfrentava a perspectiva de criar a criança sozinha, sem saber se era viúva ou abandonada. Havia se mudado temporariamente para a casa de uma prima distante na periferia de São Paulo, mas a situação era insustentável a longo prazo. Cada reunião na delegacia era para ela uma mistura de esperança e desespero renovados. A investigação começou a tomar forma quando Mendonça conseguiu identificar um padrão nos locais onde os homens desaparecidos foram vistos pela última vez. Não era apenas o terminal do Tietê, mas uma área específica da cidade que incluía algumas ruas do centro, uma região de pensões baratas e agências informais de emprego. Era como se existisse um circuito, uma rota bem definida, onde os criminosos operavam. Numa manhã de abril, quase um mês após o desaparecimento de José Carlos, a investigação teve uma virada dramática. Um funcionário de uma pequena agência de empregos temporários no centro da cidade procurou a polícia com informações perturbadoras. Ele havia reconhecido algumas das fotos divulgadas pela imprensa e confirmou que vários dos homens desaparecidos haviam procurado trabalho em sua agência nas semanas anteriores aos desaparecimentos. A agência funcionava num pequeno escritório no 3º andar de um prédio comercial antigo na rua São Bento. O ambiente era precário, com mesas velhas, telefones que funcionavam mal e um arquivo desorganizado de currículos manuscritos. O proprietário, Sr. Dalmo Ferreira, era um homem nervoso de meia idade, que alegava apenas intermediar ofertas de trabalho entre empresários e trabalhadores. Mas quando Mendonça começou a investigar mais profundamente, descobriu várias irregularidades na operação. Sr. Dalmo não possuía registro legal para operar a agência, não emitia recibos pelos serviços prestados e mantinha contatos duvidosos com pessoas que se identificavam como representantes de empresas que nunca puderam ser localizadas. Mais suspeito ainda era o fato de que ele cobrava uma taxa adiantada dos trabalhadores, prometendo garantir uma colocação em poucos dias. Era um esquema que se aproveitava do desespero das pessoas por trabalho. Quando confrontado com essas irregularidades, Sr. Dalmo inicialmente negou qualquer envolvimento nos desaparecimentos, mas a pressão da investigação e as evidências acumuladas acabaram fazendo-o confessar parte da verdade. Ele admitiu que repassava informações sobre os trabalhadores mais promissores para um contato que se identificava apenas como Dr. Santos, um homem que alegava representar grandes empresas da região metropolitana. Dr. Santos era descrito como um homem elegante, sempre bem vestido, que usava um chapéu escuro e falava com autoridade sobre oportunidades de emprego em fábricas e construções. Ele havia abordado o Sr. Dalmo alguns meses antes, oferecendo uma comissão generosa por cada trabalhador qualificado que fosse encaminhado para suas empresas parceiras. A descrição coincidia perfeitamente com o homem misterioso que várias testemunhas haviam mencionado. Maria das Graças foi chamada à delegacia para ouvir essa nova revelação.
Quando soube que José Carlos havia procurado a agência de Sr. Dalmo 2 dias antes do desaparecimento, sentiu uma mistura de alívio e revolta. Finalmente havia uma pista concreta, mas também a confirmação de que o marido havia sido deliberadamente enganado por pessoas sem escrúpulos. A operação para capturar Dr. Santos foi planejada meticulosamente. Mendonça convenceu o Sr. Dalmo a colaborar com a polícia, fingindo que continuaria operando normalmente e entrando em contato com um homem misterioso quando surgisse uma nova oportunidade. O plano era criar uma situação controlada, onde Dr. Santos pudesse ser identificado e preso em flagrante. Durante 2 semanas, a agência funcionou sob vigilância policial discreta. Vários investigadores se revezavam observando o movimento no prédio, enquanto outros monitoravam os telefones e preparavam possíveis cenários de abordagem. Maria das Graças e os outros familiares foram mantidos informados sobre cada desenvolvimento, numa tentativa de administrar suas expectativas sem dar falsas esperanças. O momento decisivo chegou numa tarde chuvosa de maio. Sr. Dalmo recebeu um telefonema de Dr. Santos marcando um encontro para o dia seguinte. Seria no próprio escritório da agência, às 2 da tarde, para discutir o encaminhamento de novos candidatos qualificados. A polícia imediatamente ativou todo o aparato de vigilância, posicionando homens no prédio e nas ruas adjacentes. Quando o Dr. Santos chegou ao escritório, Mendonça finalmente pôde vê-lo pessoalmente. Era exatamente como as testemunhas haviam descrito. Homem de meia idade, bem vestido, chapéu escuro, postura confiante. Mas havia algo em seus olhos, uma frieza calculista que deixava claro que não se tratava de um simples golpista interessado em dinheiro fácil. Era alguém que estava envolvido em algo muito mais sério e perigoso. A conversa entre Sr. Dalmo e Dr. Santos foi gravada através de equipamentos de escuta previamente instalados no escritório. O que a polícia ouviu foi chocante. Dr. Santos não estava interessado apenas em aplicar golpes financeiros. Ele falava sobre contratos especiais para trabalhadores dispostos a se dedicar integralmente a projetos em locais remotos, onde não seria possível manter contato com as famílias por períodos prolongados. Quando Mendonça e sua equipe invadiram o escritório para efetuar a prisão, Dr. Santos tentou destruir alguns documentos que carregava numa pasta de couro. Mas os policiais conseguiram recuperar parte do material, que revelou uma operação muito mais ampla e organizada do que qualquer um poderia imaginar. Havia listas de nomes, endereços, perfis detalhados de trabalhadores e referências a fazendas e propriedades rurais em estados distantes. A prisão de Dr. Santos, cujo nome verdadeiro era Armando Silva Pereira, causou grande comoção entre os familiares dos desaparecidos. Maria das Graças estava presente na delegacia quando ele foi trazido algemado, e pela primeira vez em 2 meses sentiu uma centelha de esperança de que finalmente descobriria o que havia acontecido com José Carlos. Armando Silva Pereira era um homem com longo histórico criminal. Havia sido preso anteriormente por estelionato, formação de quadrilha e aliciamento de trabalhadores para condições análogas à escravidão. Operava há anos num esquema sofisticado, que se aproveitava da vulnerabilidade dos migrantes para recrutá-los para trabalhos forçados em propriedades rurais remotas, onde ficavam isolados e sem possibilidade de comunicação com suas famílias. Durante o interrogatório, Armando inicialmente se recusou a colaborar com a investigação. Mas quando confrontado com as evidências acumuladas e a gravidade das acusações, começou a revelar detalhes sobre a operação. Havia uma rede de cúmplices que incluía proprietários rurais inescrupulosos,
agenciadores como o Sr. Dalmo e até mesmo alguns funcionários corruptos de órgãos públicos que facilitavam o deslocamento dos trabalhadores sem deixar rastros. José Carlos e os outros homens desaparecidos haviam sido levados para uma fazenda de gado no interior de Mato Grosso, onde eram mantidos em condições precárias e forçados a trabalhar sem remuneração adequada. Armando alegava que os trabalhadores haviam concordado voluntariamente com os termos do trabalho, mas as evidências sugeriam que eles haviam sido enganados sobre as verdadeiras condições e impedidos de deixar a propriedade quando tentaram fazê-lo. A localização da fazenda foi imediatamente repassada às autoridades de Mato Grosso, que organizaram uma operação de resgate coordenada com a Polícia Federal. Maria das Graças e os outros familiares foram informados sobre a operação, mas orientados a não criar expectativas excessivas, já que não havia garantia de que os trabalhadores ainda estivessem vivos ou na mesma localização. A operação de resgate aconteceu numa madrugada de junho, 3 meses após o desaparecimento de José Carlos. Uma força-tarefa composta por policiais federais, estaduais e representantes do Ministério do Trabalho invadiu simultaneamente 3 propriedades rurais identificadas na investigação. O que encontraram foi uma realidade que superava os piores temores. Dezenas de trabalhadores vivendo em condições subhumanas, sem documentos, sem comunicação com o exterior, trabalhando em jornadas exaustivas, sob constante vigilância. José Carlos estava entre os trabalhadores resgatados na primeira propriedade. Quando os policiais chegaram, ele estava magro, queimado de sol, com roupas rasgadas, mas vivo. O reencontro com Maria das Graças aconteceu no hospital de Cuiabá, onde os trabalhadores resgatados recebiam atendimento médico. Foi um momento de emoção indescritível, com lágrimas, abraços e a sensação de que um pesadelo finalmente havia chegado ao fim. José Carlos relatou aos investigadores como havia sido enganado por Armando Silva Pereira. O homem havia se aproximado dele no terminal do Tietê, oferecendo um trabalho bem remunerado numa fazenda moderna, com alojamento adequado e possibilidade de levar a família depois de um período de experiência. As condições pareciam tão boas que José Carlos aceitou imediatamente, vendo ali a oportunidade de garantir um futuro melhor para a esposa e os filhos. A viagem até Mato Grosso havia sido feita em condições precárias, num caminhão fechado com outros trabalhadores. Quando chegaram à fazenda, descobriram que a realidade era completamente diferente do que havia sido prometido. Os alojamentos eram barracões sem condições mínimas de higiene, a comida era insuficiente e de má qualidade, e eles eram obrigados a trabalhar de sol a sol, sem descanso adequado. Qualquer tentativa de questionar as condições ou de tentar deixar a propriedade era reprimida com ameaças e violência. O caso dos desaparecimentos no terminal do Tietê se tornou um marco na luta contra o trabalho escravo no Brasil. A operação resultou na prisão de mais de 15 pessoas, incluindo proprietários rurais, intermediários e funcionários corruptos. Dezenas de trabalhadores foram resgatados e puderam retornar às suas famílias, enquanto outros tantos receberam indenizações pelos danos sofridos. Maria das Graças, José Carlos e os filhos retornaram para a Bahia, onde recomeçaram suas vidas com o apoio de programas governamentais de assistência às vítimas de trabalho escravo. José Carlos conseguiu um emprego numa cooperativa local e se tornou um ativista na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais. Ana Clara e João Pedro cresceram ouvindo a história de como a família quase foi destruída pela ganância de pessoas sem escrúpulos, mas também sobre a importância da solidariedade e da justiça. O terminal do Tietê
continuou sendo o maior terminal rodoviário da América Latina, recebendo milhares de pessoas todos os dias. Mas a partir de 1991, medidas de segurança foram implementadas para proteger os migrantes vulneráveis. Foram criados postos de atendimento social, campanhas de conscientização sobre golpes comuns e um sistema de monitoramento mais eficiente para identificar atividades suspeitas. O investigador Carlos Mendonça recebeu várias condecorações pelo trabalho exemplar na investigação, mas sempre fazia questão de lembrar que o verdadeiro mérito pertencia às famílias que nunca desistiram de procurar seus entes queridos. Sua perseverança e coragem foram fundamentais para desmascarar uma rede criminosa que poderia ter continuado operando por anos, destruindo centenas de famílias. A história dos desaparecimentos no terminal do Tietê em 1991 permanece como um lembrete poderoso sobre a vulnerabilidade dos migrantes e a importância de proteger aqueles que buscam oportunidades longe de casa. Foi também uma demonstração de como a união entre famílias, comunidade, imprensa e autoridades pode superar as forças do crime organizado e devolver a esperança àqueles que a haviam perdido. Anos depois, quando Ana Clara se tornou advogada especializada em direitos humanos, ela sempre se lembrava das semanas em que passou no terminal do Tietê aos 7 anos de idade, observando a determinação da mãe em encontrar o pai desaparecido. Essa experiência moldou sua vocação profissional e sua compreensão sobre a importância de nunca desistir de lutar pela justiça, mesmo quando tudo parece perdido. O caso continuou ecoando na sociedade brasileira como um símbolo da luta contra a exploração dos trabalhadores e da necessidade de proteger os mais vulneráveis. O terminal do Tietê, que havia sido palco de tanto sofrimento, se transformou também num símbolo de esperança, provando que mesmo nas situações mais desesperadoras, a verdade pode prevalecer quando há pessoas dispostas a lutar por ela.